Bom dia, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pregador Marcos Antônio, meu ministério é profético. Estamos aqui hoje para poder falarmos mais sobre um assunto. E o tema da palavra hoje é como a águia. Queremos falar sobre a águia nesta noite. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 32, do verso 10 ao 12. Será o texto inicial que nós vamos usar para poder falarmos sobre esse assunto hoje. Como a águia. Amém? Glória a Deus. Está tudo bem com você hoje? Que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Vamos ler então o texto? Deuteronômio, capítulo 32, verso 10 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Numa terra deserta, ele o encontrou. Numa região árida e de ventos uivantes, ele o protegeu e dele cuidou. Guardou-o como a menina dos seus olhos. Verso 11. Como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-lo, levando sobre elas, o Senhor sozinho o levou. Nenhum Deus estranho o ajudou. Aleluia. Amém? Vamos orar? Vamos orar ao Senhor nessa noite, nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus poderoso, lindo, santo, Deus de poder, de graça, ser exaltado, Pai amado, no meio dos louvores da Tua igreja. Pai, te louvamos porque te bendizemos, ó Pai amado, porque Tu és santo, Tu és digno de louvor, de honra, de glória. Pai, todo ser que respira te louva. Obrigado, Pai amado, para mim é um privilégio te louvar. Para mim, Pai amado, é um privilégio te adorar, te bendizer, te exaltar. Tu és santo, Pai querido. Eu te peço agora, Pai amado, em favor desse meu irmão, minha irmã que está ao alcance do som da minha voz agora, que está ouvindo essa palavra, que está ouvindo a Tua palavra, Pai amado. Deus, abre o entendimento desse meu irmão, dessa pessoa, para ela poder entender o segredo do Teu coração para o coração dela. Pai amado, aquilo que eu não consegui revelar, que eu não consegui passar, Pai amado, que o Senhor me revelou, Pai amado, abre o entendimento e fala poderosamente dentro do íntimo dela, Pai amado, dessa pessoa, que ela possa entender o Teu recado, que ela entenda a Tua palavra, Pai amado, e que ela viva, principalmente que ela viva a Tua palavra, Pai amado. É o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Moisés estava muito chateado porque ele tinha pisado na bola com Deus. Deus falou, queria mostrar o grande poder dele e falou para Moisés: Moisés, fala para a rocha, que a rocha vai dar água. E Moisés estava tão irritado com o povo que Moisés deu um monte de varada, umas 2 varadas na rocha, e a rocha deu água. Mas por causa disso, Deus falou para Moisés: você não vai entrar mais na terra prometida. Você vai poder ver. Eu vou levar você no alto do monte, você vai ver a terra, mas você não vai entrar porque você não confiou em mim, porque você desobedeceu. Meu irmão, e no livro de Deuteronômio, nós sabemos que o Deuteronômio é o 5º livro de Moisés, apesar que Moisés também escreveu o livro de Jó, né, que é o livro mais antigo da Bíblia, segundo os historiadores. O livro mais antigo da Bíblia não é Gênesis, é o livro de Jó. Mas Moisés aqui está conversando com o povo, está dando um relatório final para o povo, porque ele ia morrer.
Deus ia levar e recolhê-lo. E Moisés fala sobre a finalização de sua vida nesse livro. Moisés fala, relata tudo que Deus iria fazer por Moisés, por Israel. E Moisés também relata para o povo que os pais deles, os avós deles, o povo, os futuros israelitas, iriam ser muito indiferentes, iriam cair em pecado, iriam cometer muitos pecados, iriam desobedecer a Deus. E olha, irmãos, sinceramente, eu imagino Moisés com o coração doendo, muito doendo, apertado, por dar essa notícia que Deus tinha falado para ele, falar isso para o povo. Que aquele povo que ele suou, que ele deu a vida por eles, o povo ia pisar na bola, o povo ia pecar, ia aprontar e ia sofrer as consequências, porque todo pecado, meu irmão, grave isso que eu vou te falar agora, todo pecado, mesmo que perdoado, tem consequência. Todo pecado, mesmo que você arrependeu, chorou, orou a Deus, Deus te perdoou, mas você vai sofrer as consequências daquele pecado. Portanto, mesmo que Deus nos perdoa quando nós pecamos, não compensa pecarmos. Não compensa nós pecarmos, mesmo sabendo que Deus vai nos perdoar, que Deus nos perdoa, não compensa, porque se você peca, você chora, você arrepende, Deus te perdoa, mas a consequência do pecado, você vai viver aquela consequência. É o caso de Moisés. Tem vários casos na Bíblia que falam sobre isso, mas Moisés, ele pecou porque ele desobedeceu, ele era para falar para a rocha, ele bateu na rocha e Deus perdoou ele, mas ele não entrou. A consequência do pecado, ele não entrou na terra prometida. Davi, nós vimos o caso de Davi com Batseba. Ele pecou, ele adulterou com a Batseba. E Deus virou para ele e falou assim, olha, usando a boca do profeta Natan, Deus virou para ele e falou assim, você não vai morrer, eu te perdoei. Mas quando Deus falou para Davi assim, eu te perdoei, você não vai morrer, antes que Davi desse um aleluia, um glória a Deus, Deus falou assim, mas aí começou aquela sentença das consequências do pecado de Davi. Foi perdoado, mas todo pecado, mesmo que perdoado, você sofrerá as consequências daquele pecado. Absalão tentou tomar o reino dele, Absalão tentou matar ele, que era o próprio filho de Davi. Absalão prostituiu com as concubinas de Davi. O filho que Davi teve com a Betseba morreu. Tudo é consequência do pecado. Deus perdoou Davi? Perdoou. Davi arrependeu, chorou amargamente, jejuou por 7 dias. A Bíblia fala que jejuou 7 dias sem comer e deitado no chão, com pano de saco, prostrado, para que Deus não matasse a criança. Deus matou a criança assim mesmo. Ele falou, acabou. Então, meu amado, não compensa pecar, porque se você pecar, você pode arrepender e Deus te perdoar, mas você vai sofrer as consequências do seu pecado. Amém? Glória a Deus. Irmão, chega um momento que a águia voa sobre o ninho. Veja bem, imagina o texto, vamos ao texto. A águia teve seus filhotes, estavam seus filhotes lá tudo no ninho, no bem bom, é muito gostoso, zona de conforto, os filhotes estavam na zona de conforto deles lá. A águia saía, matava as suas presas, matava os animais, levava a carne já prontinha. Os filhotes abriam o bico e a águia colocava a carne já prontinha dentro do bico dos filhotes. Eles comiam, aquilo era bom demais. Mas chega um momento que a águia chega no ninho, posa no ninho, olha para os seus filhotes, vê que eles já estão com várias penas, bastante penas. São pequenos, mas já estão com penas.
e a águia vira para os filhotes e fala assim: olha, meus filhos, chegou a hora de você crescer. Chegou a hora de você aprender a voar. Chegou a hora de você voar, sair do ninho e voar com suas próprias asas e correr atrás do seu alimento e pegar os bichos que é o alimento e matá-lo e rasgá-lo e comer. Você mesmo tem que providenciar. Chegou a hora de você começar a correr atrás, aprender a providenciar o seu alimento, providenciar o seu sustento. E meu irmão, essa é uma situação séria e triste para os filhotes, porque filhote quer mais ficar na zona de conforto, filhote quer mais ficar no ninho. É tão gostoso ficar no ninho, ficar tranquilo ali naquele ninho e só esperando a comidinha chegar no bico já, toda prontinha, não precisa rasgar, não precisa fazer nada, não matar animal, não precisa fazer nada, só comer. Da mesma maneira somos conosco. A Bíblia fala, o texto conta, que a águia sobrevoa sobre o ninho, pega os filhotes sobre suas asas, e olha, o texto não conta, mas a história sobre a águia com o filhote fala dessa maneira. Ela pega os filhotes, todos os filhotes do ninho, coloca sobre suas asas e sobe. Ela voa muito, mas muito alto, meu irmão, muito alto mesmo, muito alto. E chega lá naquele alto, muito alto mesmo, ela de repente, ela dá uma virada e derruba todos os filhotes de sua asa. Agora você imagina, o filhote até então estava naquele conforto do ninho, terra firme, certeza que nada ia abalar eles. Agora eles se veem caindo. Eles se veem caindo, desespero, gritando e assustado por que a mãe deles fez isso com eles. E a águia solta os filhotes. A história fala que o filhote no desespero começa a bater as asas e ele vê que vai caindo cada vez menos e começa a bater as asas mais forte e vai caindo menos ainda e vai batendo as asas mais forte e vai caindo menos até que ele começa a voar, começa a planar, ele começa a voar e aí ele descobre como é gostoso voar. Só, meu irmão, que a águia não levou só um filhote, ela levou todos os filhotes dela. E alguns daqueles filhotes não conseguem bater as asas, está muito assustado, está muito frustrado com a mãe águia, está muito triste porque a mãe fez aquilo com ele. E não consegue bater as asas. A história fala que essa águia mãe, ela dá um voo rasante, ela desce com toda a sua velocidade e passa por baixo do filhote, antes que ele chegue às rochas e morre espatifado, ela passa por baixo dele, pega nas asas de novo e sobe muito alto de novo e leva ele para o ninho e coloca no ninho. Ele vai descansar porque está muito assustado. Isso quer dizer que esse filhote que não aprendeu a voar, que caiu, ele vai ter outra experiência amarga. Ele vai ser lançado de novo lá dos altos, lá de muito alto. Ele vai ser lançado de novo, a águia vai pegar ele nas asas de novo e vai levar lá em cima e vai soltá-lo para ele poder aprender a bater as asas e voar. Oh, glória a Deus. E o texto termina Deus falando para o povo de Israel que ele sozinho fez isso com Israel. Ele não dependeu de deuses estranhos. Lógico que Deus estava aqui dando uma cutucada. Deus estava aqui dando uma cutucada no povo de Israel. Olha, nenhum Deus estranho me ajudou. Eu fiz tudo sozinho. Eu peguei todos vocês, meu irmão. Mais ou menos 3 milhões de pessoas que havia no deserto. 3 milhões de pessoas. Agora você imagina. Deus alimentou todos. Deus mandou maná. Deus mandou ave para que eles comessem. Deus mandou abrir água na rocha, abriu rocha para poder sair água e eles beberam água. Deus mandou uma nuvem de dia, que eles não ficavam naquele sol escaldante de mais de 40 graus de calor no deserto. Deus mandou nuvem de dia e tocha de fogo à noite, porque a noite é muito, mas o deserto é muito gelado, é muito frio e o povo andou aquecido. Então ele está explicando, Deus está falando aqui para o povo. O Senhor sozinho o levou.
a parte A do verso 12, né? Ou melhor, o verso 12. O Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estranho o ajudou. Aleluia. Meu irmão, eu quero contar para você um caso, para você entender. Porque chega um momento em que a águia voa sobre o ninho, olha para os filhotes e diz: chegou a hora de crescer e dar o passo da maturidade. Chegou a hora de você crescer e dar o passo da maturidade. Eu quero contar para você um caso. Certa vez perguntaram para um determinado pastor que tinha uma igreja muito grande, mas muito grande, muitos milhares e milhares e milhares de membros. E viraram para esse pastor e perguntou: qual é o segredo para a sua igreja ser tão grande, tão numerosa? E esse pastor contou um caso, e eu quero contar esse caso para você. Ele conta que o navio saiu num cruzeiro em alto mar. E dentro desse navio, no alto mar, o capitão do navio estava dando uma festa e explicava para o povo, muito emotivo, muito animado, muito alegre. Ele estava muito emocionado e falando para o povo sobre a presença de um homem honrado. Um homem que estava sendo... Essa festa toda era por causa desse homem. E estava honrando esse homem lá nessa festa, no navio, no cruzeiro. E o homem falando: ó, esse homem que está aqui, o capitão falando, né? Esse homem que está aqui, ele é o herói, ele salvou a nossa vida, ele salvou a minha pessoa, porque se essa pessoa morresse, eu que teria que pagar por isso, porque eu sou responsável pelo navio e tal. Até que chegou uma hora que alguém gritou na multidão lá dentro do navio e falou assim, alguém falou para o homem assim: queremos ouvir seu discurso. O homem virou, esse herói que o capitão estava elogiando, virou e falou assim: eu só quero saber quem foi que me empurrou. O capitão estava contando que caiu uma menina, lá do alto do navio caiu uma menina no mar, e esse homem pulou no mar e nadou bravamente. As ondas estavam muito fortes, ele nadou, pegou essa menina e eles jogaram corda e ele conseguiu salvar essa menina. A menina não morreu e eles estavam muito empolgados. Foi onde eles pediram ele para discursar e ele respondeu: eu só quero saber quem foi que me empurrou. Nós rimos muito com essa história e, meu irmão, esse pastor contou o segredo. Esse é o segredo da igreja dele, está cheia, está muito grande, tem que ter crescido demais. Ele pega aqueles líderes que ele acha que tem potencial ou impotencial e ele dá tarefa, ele dá trabalho para aquele líder fazer. E se o líder sair bem, continua. Se não sair bem, ele tira o líder, coloca outro e vai assim. Então, meu irmão, esse é um dos segredos. E esse é o segredo do texto que nós lemos, de Deus conosco, Deus com Israel, Deus conosco. Deus, Ele nos leva para crescer. E é dessa maneira que nós, a trancos e barrancos, no aperto muitas das vezes, nós liderando pessoas, nós aprendemos sobre como fazer a obra de Deus. Muitas vezes a forma de levantarmos líderes em nossa igreja é forçando, é impondo, é empurrando a algum cargo, a alguma função. Deus tem forma de lidar conosco, meu. Eu quero contar para você uma experiência que aconteceu comigo. Eu saí de um deserto, passei por um deserto muito grande e entrei em depressão. Só em depressão eu fiquei mais ou menos uns 12 anos de depressão, até que comecei a santificar minha vida. Voltei para o Senhor Jesus e estava agora me fortalecendo, né? Como estou até hoje. Essa história que estou te contando não tem muito tempo que aconteceu. E chegou a época de me levar meu carro para revisão da concessionária, e eu fui levar o carro. E no caminho, eu estava indo para lá, o Espírito Santo virou para mim, falou dentro do carro, eu estava no trânsito, o Espírito Santo virou para mim e falou assim: você já pensou como é que você vai pagar a revisão?
E eu não estava querendo conversar sobre o assunto. Eu virei para ele e falei assim: olha, Espírito Santo, depois a gente conversa. Depois a gente conversa, lá a gente vê, depois a gente fala. Ele é muito educado, o Espírito Santo é muito dócil. Ele não falou mais nada. Só que eu cheguei lá, na concessionária, deixei o carro para poder fazer a revisão. No outro dia que eu fui buscar o carro, eu não tinha pensado nada sobre o assunto ainda. O Espírito Santo não falou nada. Quando eu chego lá, que eu dou meu cartão, eu tinha uma forma de pagar que eu não pensei na hora. Na verdade, passou para minha cabeça, mas eu não quis daquela forma, achando que eu ia resolver de outra maneira. Irmãos, porque eu não pensei, porque eu não quis conversar com o Espírito Santo sobre o assunto, aconteceu uma coisa comigo que eu tenho pavor, eu não gosto de fazer, é pagar juros. E a revisão eu paguei quase R$300 a mais do valor da revisão, só de juros, porque eu não tinha pensado, eu não quis conversar com o Espírito Santo antes, porque eu queria que resolvesse de outra maneira. Às vezes, Deus mexe conosco no lugar onde mais dói na gente, para nós podermos despertar, para nós podermos crescer, para nós podermos sairmos da zona de conforto. Não passou nem uma semana, eu estou saindo da minha casa, indo para a igreja, um domingo à tarde, e quando eu vou virar a esquina com o meu carro para poder ir para a igreja, veio um motoqueiro em alta velocidade, olhando para trás, em alta velocidade mesmo, e esse motoqueiro veio na contramão e pegou meu carro em cheio, mas deu aquela lenhada no meu carro, meu irmão, uma colisão tremenda mesmo. E aí eu fui para a igreja com o carro todo arrebentado, todo quebrado, e eu sem entender, eu falando: Deus, por que isso? Por que isso? Até que Deus me respondeu assim: olha, você não está querendo crescer, você está me buscando muito, nós estamos com muita comunhão, mas eu quero você além disso, e você não está querendo. Por isso que eu estou permitindo essa adversidade vir sobre você, para que te desperte, para que te sacuda, para que você mexa com você, para que você cresça. Irmãos, eu fiquei muito chateado. Eu falei para Deus, e agora eu vou ter que pagar esse conserto do meu carro todo. Aí fui cotar o preço do conserto do meu carro, ficou R$4.000 o conserto. Pra você ter ideia, meu irmão, a moto do cara não teve nada. O cara errado, não teve nada, o cara não pagou o conserto do meu carro. Ficou R$4.000. Aí eu falei para Deus, na segunda-feira eu fui cotar preço, eu nem trabalhei, eu fui resolver esse problema do carro. E eu falei para Deus, tudo bem, já que o Senhor permitiu isso acontecer para eu poder crescer, a partir de hoje eu me desperto, eu me sacudo, eu tô atento e eu aprendi a voar. Eu estou voando agora e eu não quero mais passar por isso não. E o que o Senhor tiver para me fazer, eu quero fazer e eu vou fazer, porque eu estou aqui para fazer a tua vontade. E, meu irmão, de R$4.000, eu consegui um lugar, comprei peça para o carro, para-choque virou uma farinha, tive que comprar outro para-choque para o carro, tudo isso incluso. Levei num lanterneiro que ele desamassou o capô do carro, ele pintou o carro quase todo assim. Ele pintou onde amassou e mais uns outros lugares que o carro precisava de pintura, ele pintou para mim. Meu irmão, de R$4.000 ficou com conserto. Eu paguei R$900 mais ou menos. Não paguei nem R$1.000 no conserto. E Deus me honrou, me abençoou. Depois desse dia para cá eu fiquei mais atento e hoje eu ando mais. Por eu estar aqui gravando essas mensagens, essas pregações no YouTube, na internet, para você ter ideia, isso aqui é mesmo a prova de que eu estou voando, porque eu não queria fazer isso antes. Eu não estava afim de fazer isso. Eu não queria ficar pregando. E Deus tem me ensinado bastante e falava para poder compartilhar, para ensinar para vocês. E eu ficava protelando, eu ficava empurrando com a barriga. Até que Deus teve me sacudir, mexendo em mim, mexendo onde mais dói em mim, para que eu pudesse sair da zona de conforto. Irmãos, 1 Coríntios 13, no verso 11,
fala assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei as coisas de menino. O que esse texto quer dizer? Quer dizer, quando me tornei homem, eu saí da zona de conforto. Meu irmão, todos nós somos filhotes de águia, e Deus, Ele é a águia. E todos nós, por mais que você tenha medo, por mais que você tenha pavor, por mais que você tenha medo do deserto, todos nós seremos pegos pelas asas de Deus, e Deus vai subir muito alto e vai nos jogar lá de cima. Não porque Ele quer que nós esborrachemos no chão e morramos. Não, porque Ele quer, não só quer, como espera que nós cresçamos. Meu irmão, se você já está passando por adversidade, por problema, por deserto, por luta muito séria, muito grande, você já foi lançado das asas da águia. Deus quer e espera que você cresça, que você aprenda a sobreviver, que você aprenda a ser um cristão mais responsável, um cristão mais guerreiro, um cristão que luta, que batalha, que corre atrás, que expulsa os demônios. Nós vamos crescer, você vai crescer. Aleluia. No livro de Êxodo, no capítulo 16, o povo do exército, que 3 milhões de pessoas, Deus levando esse pessoal tudo nas asas. E Deus, olha só quando a tua criança, como é que Deus cuida. O povo estava com fome. Aí Deus deu maná. A palavra maná é uma derivação da palavra manhu. A palavra manhu significa o que é isso. Então, maná significa o que é isso. Na verdade, quando caiu aquele orvalho como uma escama no chão, que o povo pegava com a vasilha, aquele monte de escama que eles pegavam, eles viraram, quando Deus começou a dar o maná, eles não sabiam o que era. Ninguém, antes dele nem depois dele, com medo do maná. Então, quando eles saíram na porta da tenda deles do deserto, que eles viram aquele monte no orvalho, no chão, aquele maná, a Bíblia fala que eles viraram para os outros e gritaram: o que é isso? Na verdade, eles falaram no hebraico, no hebraico eles falaram manhu. O que é isso? E aí tornou-se o nome do maná, o que é chamado, o que é isso, ou seja, maná, manhu. Então veja bem, no verso 35, fala que eles comeram maná durante 40 anos, até que entraram na terra de Canaã. Quando entraram na terra de Canaã, a Bíblia fala que quando eles provaram o primeiro fruto, aí o maná cessou, eles não comeram nunca mais o maná. O maná eles faziam bolo com maná, era como bolo de mel, né? Eles comiam. Irmãos, Deuteronômio, no capítulo 29, no verso 5, fala que Deus cuidou do povo. Deus cuidou muito do povo. O menino crescia, a roupa no seu corpo crescia junto com ele. Os pés do menino cresciam e a sandália crescia junto com ele. Isso é o cuidado de Deus, meu irmão. Para você ver, 40 anos no deserto, o texto fala que a roupa não envelheceu, a sandália não envelheceu, pelo contrário, crescia junto com o povo. Eles sempre, no 40 anos, se sentindo fashion, se sentindo na moda, se sentindo os bambambãs, porque a roupa era linda, continuava sempre linda. A roupa não gastava, a roupa não deteriorava nada. Deus cuidava mesmo do povo. Aleluia. Há momentos na vida que Deus não nos trata mais como criança. Você lembra? Talvez algum de vocês lembra daquele momento que Deus falava conosco pela caixinha de promessa. Nem sei se existe mais caixinha de promessa, né? Mas Deus falava muito pela caixinha de promessa. Você abria um versículo e você ficava todo empolgado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia.
Mas chega uma hora, meu irmão, que Deus não fala mais com caixinha de promessa. Deus não te trata mais como criança. Deus não te trata mais como um bebezinho na fé. Deus te trata e espera que você seja maduro, seja homem. Você não é mais criança. E agora ele fala sério. Há um pastor aqui no Brasil, parece que é mais do sul do Brasil. Um dia ele cismou, abriu a Bíblia e falou assim: eu quero que Deus fale comigo. Abriu a Bíblia. Aí saiu naquele texto: e Judas foi e se enforcou. Ele foi, assustou, misericórdia, isso não pode ser Deus, isso não deve ser Deus não. Deus não está falando isso comigo não. Ele foi abrir a Bíblia de novo. Aí caiu no texto assim: o que você tem de fazer, faça-o depressa. Aí parou, desistiu de abrir a Bíblia e passou a orar a Deus mesmo, porque daquele jeito ele não queria que Deus falasse com ele. A Bíblia diz, meu irmão, a Bíblia diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vai chegar o tempo que você terá de conhecer a voz de Deus. Você vai ter que conhecer a voz de Deus. Eu quero ler um texto aqui. Êxodo, capítulo 13, verso 17 e 18. Êxodo, capítulo 13, verso 17 e 18. Abra sua Bíblia. Eu vou ler na corrigida da Almeida, né? Bíblia de Almeida. Êxodo 13, 17 e 18. Ora, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, se bem que fosse mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. Meu irmão, quando o povo é criança, e Deus sabe que o povo é criança, o povo é imaturo, o povo não tem maturidade ainda, Deus faz isso, olha o livramento aqui, ó. Eles podiam ter passado pela terra dos filisteus, guerrear com os filisteus, e o texto fala 18 que o povo estava armado, todos armados, mas Deus, para que eles não ficassem com medo da guerra e voltassem para o Egito, Deus falou assim: não, para evitar isso, vou passar com o povo pelo deserto. E Deus passa pelo povo pelo deserto só para não ter que brigar com Israel, ou melhor, não ter para brigar, não ter que guerrear contra os filisteus, simplesmente porque o povo ainda era criança, ainda era infantil. Então, quando, meu irmão, você é infantil, Deus te protege, Deus cuida muito de você. Você talvez nunca soube na vida, talvez você saberá só quando chegar no céu, mas quantas e quantas vezes Deus te livrou e você nunca pensou nisso? Deus te livrou de morte quantas e quantas vezes você nunca nem soube disso. Isso é Deus cuidando, é o cuidar dele conosco, é ele cuidando da gente, meu amado. Aleluia. Quando chegar o tempo da maturidade, aí será guerra após guerra. Israel, quando eles amadureceram, nós sabemos e lemos na Bíblia que eles guerrearam. Que eles era guerra após guerra. Esse é o tempo da maturidade, meu irmão. A maturidade, ela vem às custas de deserto. A maturidade vem às custas de lutas. A maturidade vem às custas de vales, de provações. Agora, eu quero te incentivar, porque Tiago, no livro de Tiago, é tão interessante. Tiago conta o seguinte, no capítulo 1, no verso 2 a 4, vou resumir, fala o seguinte lá em Tiago 1, 2 a 4. Considere motivo de grande alegria o passar por diversas provações. Meu irmão, quando você está sendo provado, está sendo massacrado, está sendo testado, está no deserto, considere motivo, considere muita alegria. Eu vivo assim, eu considero isso muita alegria. Eu estou passando por essas provações, sabe por quê? É porque essa é a prova que eu preciso para saber que Deus me ama. Deus te ama demais. Deus te ama muito, meu irmão, muito mesmo. E porque Ele te ama, Ele te prova para que você cresça, para que você amadureça. Sabe por quê? Porque quanto mais você crescer, quanto mais você amadurecer, mais você aproxima dele e ele aproxima de você. Mais você se aproxima, mais nós aproximamos de Deus quanto mais maduro. Aleluia, glória a Deus. Alguns problemas não foram nem o diabo que mandou sobre nós. Alguns problemas, meu irmão,
Não é o diabo que manda, é Deus que permite acontecer. Eu quero contar alguns textos bíblicos, alguns fatos que aconteceram na Bíblia para provar isso que eu estou te falando. Jesus está muito cansado, fala para os discípulos: olha, reme aí, eu vou lá para a proa, vou lá para o fundo do barco para poder dormir um pouquinho, eu estou muito cansado, e vocês atravessem o mar da Galileia. E o povo começou, e os discípulos, né, começou a remar e foi atravessar o barco, o mar da Galileia. Jesus lá no fundo dormindo. Eu imagino Jesus estava quase que morto, de tanto cansado, de tanto que estava dormindo. E nisso, meu irmão, o diabo manda uma tempestade tremenda. E tentando tudo quanto é jeito, afundar o barco para que matasse os 12, mas principalmente o objetivo do diabo era matar Jesus. Até que os discípulos viram que lutaram contra as ondas altas, contra aquele maremoto, e não conseguiam, e eles, assustados, morrendo de medo, e tentando sobreviver, e não conseguiram, até que alguém falou: acorde o mestre, desperta o mestre, porque senão nós vamos morrer. Aí a Bíblia fala, a história lá nos evangelhos fala que eles acordaram Jesus acalmou o vento. Vento, aquieta-te, mar, para, calma-te. E a Bíblia fala que houve aquela grande bonança. Aí ele foi e deu aquela lavada, né? Jesus não perdia a oportunidade de dar uma lavada na cara dos discípulos. Ele falou: seus bully, seus homens de pouca fé, vocês não têm café não, senhor? Vocês não têm fé não? Ou seja, Jesus quis dizer para eles que eles podiam ter feito aquilo, mas eles precisavam crescer. E o maremoto, aquela tempestade, veio sobre eles para eles crescerem. Imagina o trauma que eles estavam, imagina o medo que eles estavam. Jesus com eles no barco, e vem o maremoto, quase que eles morrem. Aí acontece um outro fato, até muito bem recente depois desse, que Jesus agora fala. Jesus fala para eles assim: olha, pegue o barco, atravesse o mar da Galileia, eu vou despedir a multidão. Depois que isso era de tarde, irmãos, de tarde. Eu vou despedir a multidão. Depois que eu despedir a multidão, eu vou subir no monte para me orar. E depois que eu orar, e os discípulos sabiam que Jesus orava quase que a noite toda. E depois que eu orar, aí eu venho encontrar com vocês. Vai atravessando o mar. Lucas conta, Lucas contando esse caso, ele fala que Jesus, eu gosto dessa versão, Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco. Já pensou? Jesus quase que ter que pegar um pedaço de pau para dar cacetada neles e falar assim: ó, entra nesse barco agora aí, entra nesse barco, vai remar, vai atravessar por lá de lá, eu quero orar sozinho. Lucas fala que Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco. Aleluia. Meu irmão, não pense você que a luta está muito grande, que Deus vai pegar leve. Deus está com você, mas Ele não vai pegar leve. Sabe por quê? Porque Deus aposta em você. Deus acredita que você é um vencedor, que você tem condições de vencer. A Bíblia fala que não vem luta sobre nós, é sobre-humana. Todas as provações que já vêm sobre você e que virá sobre você, já foi medida por Deus. Deus sabe que você tem condições tranquilas de passar por ela. Talvez não tão tranquilo, mas que você tem condições de passar por ela, você tem condições. Então, meu irmão, pense nisso. Pense nisso. Lutas virá. E o propósito da luta, das provações, o propósito do deserto, o diabo nos leva para o deserto com a intenção de nos matar, de acabar conosco lá. Deus permite que o diabo nos leve para o deserto, porque Ele sabe que lá nós vamos amadurecer, nós vamos crescer, nós vamos ser mais íntimos dEle. E outra coisa, meu irmão, no deserto é que você busca Deus genuinamente. É no deserto que você ora com todas as suas forças. É no deserto que você abre o seu coração, que você rasga seu coração para Deus, que você conversa mesmo com Ele para valer. É no deserto. Então, no deserto que você cresce, que você amadurece. É no deserto que você sai da zona de conforto. Aleluia. Vamos concluir então. O Senhor espera, meu irmão.
O Senhor espera crescimento de você, de mim. Você vai crescer. Ah, mas eu tenho medo. Meu irmão, não preocupa. Você vai crescer. Irmãos, eu já orei pedindo a Deus que não viesse aquela aprovação, não viesse a luta. Eu estava numa iminência de passar uma aprovação muito grande e eu fiquei com medo e eu pedi a Deus, orei a Deus, Deus tirou aquela aprovação. Só que eu aprendi muito cedo a não adiar o inevitável, a não adiar o óbvio. Porque eu pedi a Deus, Deus não deixou passar aquela aprovação, mas até o dia que Ele me levou a passar aquela aprovação, eu só atrasou o meu crescimento. Então, meu irmão, quando você pede a Deus, Deus não quer passar por isso não, só vai atrasar o seu crescimento, meu irmão. Mas que você não passa hoje, mas daqui a talvez até 1 ano, 2 anos, você vai passar aquilo ainda. Você vai passar por aquilo. E aquele é o caminho para você poder crescer, para você poder amadurecer, para você ser um guerreiro de verdade. Quando chegar o tempo da aprovação, é melhor enfrentar do que passar pela experiência de ser jogado das asas da águia de novo. Meu irmão, quando Deus nos joga das asas dele e que nós estamos caindo com toda a velocidade do peso do nosso corpo e cada vez aumentando mais, o melhor, meu irmão, é você começar a bater as asas. Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda com essa provação? O que o Senhor quer que eu aprenda nesse deserto? Eu quero aprender. E abre o meu entendimento para eu poder aprender. Eu quero aprender. Porque, meu irmão, não compensa. Se você não bater as asas, Deus vai te pegar para que você não morra, vai te colocar no ninho. Mas você vai ter que passar pela experiência apavorante de novo, de ser lançado lá do alto para poder aprender a voar, para poder caminhar, aprender a caminhar sozinho, aprender a dar seus próprios passos. Quando chegar o tempo da aprovação, é melhor enfrentar do que se passar pela experiência pavorosa de ser jogado nas asas de novo da águia. Quanto mais você adiar o crescimento, mais passará pela experiência de ser jogado das asas da águia. Mas também eu aprendi que Deus me ama tanto. Aprenda, meu irmão, que esse teste, esse período que você passa, é a prova que você precisa para saber que Deus te ama tanto, mas te ama tanto, que quer estar tão perto de você, Ele quer passar tantos momentos pertinho de você, que Ele deixa que isso acontece com você, para que você seja testado, para que você cresça. Porque é só na provação, é só ser lançado das asas da águia que nós crescemos, que nós aprendemos, que nós somos aprovados. Você é aprovado por Deus quando você passa pelos testes. E nós seremos testados, meu irmão. Não adianta, enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver aqui na terra, nós seremos testados. Eu passei por experiências de mim, tem muita. Hoje eu tenho intimidade com Deus que são poucas as pessoas que têm. Glória a Deus que eu não sou o único. Eu louvo a Deus que muitos outros têm. Mas eu já contei trechinhos da experiência que eu tenho para pastores renomados, pastores conhecidos no mundo inteiro. E esse pastor não entendeu, porque ele não tinha o nível. Ele não tinha o nível de maturidade, de experiência que eu tinha. E eu sabia, Deus falou para falar para ele, eu falei um pouquinho e ele não entendeu nada. Ele achou que eu estava mentindo. Talvez pareça. Então, meu irmão, e eu já passei por um período de me santificar tanto a minha vida, que, sabe o que Deus fazia? Deus se revelava mais para mim. A Bíblia fala que aquele que se torna santo, ele também se torna santo. Aquele se apresenta diante de Deus como justo, ele se apresenta como para essa pessoa também como justo. Entendeu? E Deus, ele simplesmente se projetou para mim mais santo ainda, um pouco mais de intimidade, de santidade dele. Meu irmão, sabe o que refletiu em mim?
eu me senti um pecador, eu me senti um carnal, naquele nível altíssimo de santidade. Mas Deus tornou para mim, apareceu para mim tão santo que a minha santidade tornou-se como se eu fosse muito pecador. E eu orava, pedia a Ele: Deus, eu sou pecador, eu sou falho, eu sou miserável pecador. Eu lembro daquela experiência que Moisés e Elias passaram quando Deus colocou eles na caverna, tampou com a mão e passou. E Moisés viu Moisés viu Deus só pelas costas. Olha, você precisa de ler lá na Bíblia esse caso, como é que Moisés louvava a Deus, como é que Moisés adorava a Deus, só de ter visto a presença dele. Oh, meu irmão, quando Deus chega pertinho de você, você quase morre. Você quase morre de tanta unção, e você tem nojo de você, de tão pecado que você vê em você. Aleluia. Vamos orar? Nenhuma situação que passamos deixará Deus sem ação. Ele tem o controle de tudo, meu irmão. De tudo. Ele sempre teve o controle. Ele tem o controle e sempre terá o controle. Aleluia. Ele já prevê todas as coisas, todas as situações, todas as circunstâncias. Ele já previu, ele prevê, e olha, Deus nunca foi pego e nunca será pego de surpresa. Esse deserto que você passa por ele hoje, Deus está zelando de você, está cuidando de você. Vamos orar. Pai santo e poderoso, obrigado, Deus querido, pela tua palavra. Obrigado, Pai amado, pelo esse meu irmão, Pai amado, que não sabia por que está passando tanto, esse meu irmão, essa minha irmã, que passa por tanta luta, por tanta situação, e hoje eles aprenderam, Pai amado, que porque Deus ama eles demais da conta, é que Deus permite eles passarem por esse deserto, por essa provação. Deus permite que Deus jogue eles das asas, para que eles aprendam a voar, aprendam a andar sozinho, aprendam a caminhar. Pai, hoje eu entendo, Deus querido, hoje eu entendo muitas das vezes quando o Senhor entra em silêncio, o Senhor não conversa comigo, Pai querido, porque o Senhor quer que eu aprenda a tomar as minhas decisões sozinho, a decidir, mesmo que seja errado, mas decidir. E Deus querido, eu escolho o certo, eu escolho acertar, eu escolho, Pai amado, decidir para o teu lado, decidir para o lado da tua palavra, decidir para fazer a tua vontade sempre, Deus querido, sempre. Todos os períodos que o Senhor me deixar sozinho, que o Senhor ficar em silêncio, Pai, eu escolho te agradar, eu escolho fazer a tua vontade. Que essa seja a oração também do meu irmão, da minha irmã que está ouvindo, está ao alcance da minha voz agora, está ouvindo esta palavra, no nome de Jesus, e que eles cresçam cada vez mais no Senhor, em relacionamento, em comunhão, em intimidade. Em nome de Jesus, eu te oro, eu te agradeço. Amém. Amém. Aleluia. Meu irmão, eu te abençoo no nome de Jesus Cristo. Você que está desviado, você que está frio na fé, visite uma igreja evangélica mais perto da sua casa. Visite aquela igreja que mais te agrada, que você mais sente bem nela, que você mais gosta. Visite, meu irmão. Vá mesmo. Porque ficar em casa, a tendência é você gelar, é você tornar-se um carvão, aquela coisa preta, fria, sem nexo. E a brasa, se você estiver na igreja, você é uma brasa acesa, você é um carvão aceso, você nem é carvão, você é uma brasa acesa. Mas quando você afasta da comunhão com os irmãos, você se esfria. Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.